Bem, bom dia. Eu, antes de apresentar nosso palestrante, nessa sexta mesa, última mesa do evento, queria dizer que organizar evento é uma das coisas menos glamurosas que você tem de viajamento, das mais glamurosas. Como 4 comunidades, eu esperei que quanto a ele não está, me parece, sabe muito bem. Todo tipo de BO acontece, todo tipo de chateação, na hora é grande prazer para todo mundo, mas isso dá um trabalho imenso. Então, eu queria, em nome da Flávia e da Joana, que fazem isso de uma maneira muito leve, muito solide, hoje parece que é fácil, né? Parabenizar toda a equipe. Monitores de aqui, os professores que participaram disso também, os colegas que estavam nas apresentações. E agradecer a ela pelo convite, o almoço, de chamarem para fechar essa mesa. Estou em outro departamento, eu sou um professor recém-chegado na escola, então fiquei muito feliz, muito honrado com esse convite. Essa mesa de última mesa, né, está com tudo para o que a gente acredita lá na experiência da Bienal de Concurso, reúne parte do corpo curatorial da 14ª Bienal de São Paulo. São arquitetos, artistas, ativistas com trajetórias bastante diferentes, muito heterogêneo, que é maior do que você aqui, né? Tem Maria Palaviar, todo mundo. Tem muita gente, né? Ouvido, inclusive, nas sessões, os filmes e tal. Eu queria dizer a vocês que, pessoalmente, para mim foi muito tocante, porque eu tenho preguiça de Bienal desde que eu sou estudante. Sempre foi uma coisa muito personalista, dos arquitetos, uma coisa competitiva. Chegou a época que tinha um cartão, você puxava o cartão do arquiteto. Na exposição, né? E ali de um tempo para cá, eu já vejo feito um esforço grande de mudar o caráter. Às vezes são curadorias herméticas, às vezes são curadorias muito personalistas também, né? Aí a curadoria é quase assim personalista, e aí você tem cara do curador, e dessa vez vocês propuseram para discutir o planeta, né? Isso foi muito bonito. Eu fiquei muito envolvido nas várias vezes que eu fui, e meus alunos também passavam lá para vocês. Então, eu queria parabenizar vocês. Apresentar primeiro o Renato Planelli, arquiteto de Paulista, professor Mackenzie, foi meu colega durante o ano, mestrado em História pelo IFIS, doutorado em História e Arquitetura pela FAUSP, livre docente pela Escola São Carlos, onde foi professor titular, recém-aposentado em 2020. É bolsista de produtividade sempre aqui, desde 96, vice-presidente do Conselho do Instituto PARD, diretor cultural do IAB, entre 23 e 25, e foi curador da Bienal, junto com os que estão aqui. Além disso, professor visitante, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Nada, de Xangai, da Universidade de Engenharia Civil em Pequim, da Universidade de Colômbia, Harvard City em Hamburgo e da Universidade de Texas, além do UAV em Veneza. A Marcela, artista, educadora, arquiteta urbanista, professora de graduação na Escola da Cidade, formada no curso de Design e Permacultura na Casa da Cidade, Interativa Mídia Design na Royal Academy of Arts de Arena, por meio de interações, culturas sociais, curadorias, encontros culturais e programas pedagógicos, investir em movimento. As relações entre o corpo, o ambiente e uma construção simbólica de agência e pertencente. Além de ser mestre pelo ProUP na FAO, da Federal do Rio de Janeiro. Karina Souza, que ainda não chegou, é arquiteta urbanista formada pela FAO, possui pós-graduação em gestão cultural no SENAC e especialização em curso de dados e disputa na Escola da Cidade. Foi coordenadora da 13ª Bienal de Arquitetura, além de curadora da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura. Atualmente coordenadora de produção de AB, mas também integra o Conselho Superior Consultante. E atua como produtora cultural independente pela Universidade Arte, Cultura e Design. Enfim, o arquiteto Cléber Rabelo é arquiteto, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, doutor em História da Arquitetura pela FAO, trabalho transita entre docência, pesquisa e crítica, com foco nas relações entre espaço, comunidade e práticas sociais marginais. A partir da perspectiva queer e decoloniais, coordena projetos como a arquitetura BIS, coletivo que questiona modos normativos da disciplina e amplia o espectro de quem faz e o que significa fazer. Em 2025 foi co-curador da Bienal Internacional de Arquitetura e atualmente seu interesse se volta para as periferias e os sertões do mundo. Renato.
queria agradecer muito. Acho que é uma honra aqui. Luana, Flávio, os orientadores, fazer esse tema, se incluir nesse coletivo da curadoria nessa discussão, foi muito interessante. Está aqui nesse dia especial, que a gente tem os organizações que também que ele emociona e não só ele, mas toda uma geração que foi a geração que formou, que formou a minha geração, é bastante pesado, mas é uma fazer estar aqui essa discussão que vai ser muito importante. Bem, eu vou falar um pouco sobre todos os que vamos falar, falar sobre a Bienal do Rio. Ação no Estudo Organizado 2023, a Raquel Schenck está aqui, presidente dessa questão, 23, 25, teve um papel fundamental no direcionamento da exposição, para que a gente retornasse ao que era, tivesse novamente uma centralidade sem perder a abrangência que nós tivemos. E foi muito ativa na realização de vários aspectos institucionais, práticos, da realização da Bienal. Como a gente fez uma primeira, já quando eu assumi a cultura cultural, uma primeira proposta pensando que a temática fosse a questão climática, porque eu venho nos últimos 8 anos trabalhando com pesquisas envolvendo a questão climática, os impactos das mudanças climáticas. E aí, em 2024, nós começamos a montar um comitê curatorial para algumas pessoas que pudessem abordar essa discussão. Vou falar de apresentar bem o comitê aqui para frente. Então, o comitê foi proposto aqui em São Paulo, com a Angela Guadagni e a Karine Souza, o Cléber de Fortaleza, o nosso amigo Simonal, que está aqui também, e a Marcela, que é de São Paulo, o Estúdio que fica na sala do Marcelo. Então, ele é um conjunto diverso, não apenas da perspectiva de gênero, modernidade, mas também do ponto de vista de idades e experiência. Eu acho que é uma discussão que a gente faz pouco na inclusão dessa diversidade de gerações, que para mim foi muito rico esse enfrentamento, entre aspas, quase diário, consigo muito. E eu queria dizer que nessa fala que você fez, sobre, a gente não teve uma curadoria, eu faço curadoria, mas não teve uma curadoria autónoma, a gente teve uma curadoria que foi o resultado dessas discussões, debates, enfrentamentos, colaborações, que foi uma arena, mas foi uma arena muito criminosa, ali disputando, e o resultado, a hora que a gente viu a coisa, como ela já estava se configurando, foi dando uma grande satisfação de ter essa possibilidade dessa diversidade. A gente estruturou isso, tinha um primeiro texto, depois a gente construiu um novo texto, a gente ficou 75 meses para construir o texto curatorial. Eu acho que o principal desafio era vírgula, não sei se você ofereceu, não sei qual é, essa escrita, a gente teve nos 5 eixos curatoriais, o título, a cultura, textos para um quente, e 5 eixos, por exemplo, as florestas, assim, reflorestar as cidades, com as águas, reformar mais e construir verde. No primeiro momento, era reformar mais e construir menos. E a gente achou que mudando a gente ia conseguir ter patrocínio nessa verdade. Mas fez também uma discussão conceitual sobre a questão de construir menos no Brasil. Sendo necessário juntos com energias renováveis e garantir a justiça climática e a adaptação social. Vocês veem que a questão popular não está presente explicitamente no nenhum eixo econômico. Então, o que nós vamos fazer é perpassar um pouco esses vários eixos, como é que esse tema aflorou, não apenas no que nos casos que eu vou comentar, mas também em alguns que a gente discutiu, que a gente chegou a fazer e acabou trazendo
Mas eu acho que pô, esse assunto está presente. Tá? Vocês vão ver tudo aquelas provas, cada um tem uma visão, interpretação, inclusive, tem a ver com a sua geração. Eu sou uma geração que estuda o popular como base de uma cultura, política do país. Então, cultural, nacional, popular, cultural popular, nacional, político, é uma questão que a minha geração pega e olha a partir disso até hoje. As outras gerações tiveram outras visões disso e a gente tem que ir conversando com essas tendências diferentes. Bem, e o Falcão passar por esses conceitos, mas para apenas comentando, sem identidade, visão popular, vernacular, tradicional, ancestral, arquitetura menor, multiplicar, folclórica, a gente pode colocar outros nomes, sendo que é visto como sinônimo. Então, acho que essa discussão está acontecendo aqui, sendo exatamente nessa perspectiva de quais são as especificidades, conflitos, complementaridades desses vários conceitos. A gente teve a Bienal em si, ela foi uma Bienal que ela foi composta por uma chama aberta, que a gente teve mais de 500 instituições internacional, em vários países. Não vieram todos os países, alguns continentes que nós gostaríamos, provavelmente, acho que sim. Mas foi uma Bienal bastante internacionalizada, teve um concurso de escolas, teve uma programação de oficinas, teve um ciclo de cinema na Cinemateca, associado pela Bienal, e teve o Fórum de Debates. Então, deixa eu ter o Fórum de Debates. O Fórum de Debates ficou auditório, ficou todos os dias, tivemos segunda vez, teve um domingo também, mas foi praticamente todos os dias, de manhã à tarde, à noite, acolhendo alguns eventos também, se aculturaram, tentando que teve uma coisa fantástica. A gente teve 45 mil visitantes, nos 28 dias ficou aberto, montado na do chefe. Acho que foi uma coisa importante, foi gratuita, a bancou essa posição de fazer gratuita, apesar das dificuldades de financiamento. A gente teve um processo de apoio financeiro, foi muito difícil. A gente teve, então, que compartilhar custos da exposição com os participantes. E a gente foi, digamos assim, foi encontrando alguns nichos de patrocínio grandes temáticos, principalmente no poder público, de prefeituras, estados que estão trabalhando com iniciativas nessa área de socioambiental e climática. Essa é a nossa abertura, a gente teve um gravando. A gente teve um número bastante alto de pessoas, como vocês podem ver, tão forte, a gente está na abertura, não vai ter essa foto. Bem, vamos pensar um pouco, então, como que essa questão popular, indígena, afro-brasileira, vernacular, como é que ela entrou e veio aparecer na Bienal? Eu vou destacando. Na primeira, acho que tem uma questão que da elasticidade do plano indígena, que aparece as florestas e com as árvores, seja que foi a exposição da palestra de Tom Jaimbu. A Tom Jaimbu faleceu aqui, logo depois da leitura, bastante traumática para nós, todos, enfim. Mas ele veio com a exposição e essa ideia de que não é o problema, é a solução, é a chave da solução, e o que exige é uma solução holística. E ele vai trabalhar nessa visão territorial da água, seja da bacia, enfim, espaços altos, cada um com uma solução de drenagem específica, que não tanta novidade, mas ele vai falar principalmente, ele usa o termo indígenas no Nordeste. Deixa eu ver qual é a sua vez.
o indígenas nômades para dizer que a partir da experiência de terraceamento, de represamento de diques, alagamentos de ilhas, que está na cultura asiática, ele vai pensar as propostas de adaptação seguindo esse conhecimento e desenvolvendo isso os seus parques, que são parques de infraestrutura, que não são terraçamentos, são retenções que seguem uma tradição, resgatam uma tradição com a tecnologia mais nova para pensar essa questão popular, indígena, termos, não sei se se aplica, todos produzindo bolsa. Outro caso é o caso de um trabalho muito interessante que a gente está logo publicado, que é o Tecnoíndia, o módulo Tecnoíndia, desenvolvido pelo Dr. Carreira, que é um da Federal do Mato Grosso, e autor de um livro que é referência bastante relevante para todo mundo sobre a tecnologia indígena no Mato Grosso. E ele faz então, a questão indígena interpretando as florestas e reflorestar as cidades, tem reformamentos e construir verdes, tem essas análises da estrutura, bastante corretas da estrutura, do funcionamento das classes indígenas da região. E no texto da apresentação, que está online, também ele fala essa coisa do fundamento do sistema apresentado, busca responder a demanda dos povos indígenas por adaptação na sociedade contemporânea, estabelecendo um desenho que vai ser entendido como um desenho cultural, uma vez que é referenciado nos desenhos dos caras indígenas. Você termina dizendo um protótipo do projeto de nova tecnologia, parte do desenho das tradicionais casas indígenas brasileiras, incorporando também a experiência do laboratório francês, Philibert Lorme, de recente, de 1570, e que buscaria a modo de construir das cidades indígenas em cidades de cidade contemporânea. Isso me chamou muita atenção, essa referência ao Delorme, e fui entender como é que ela aparece. O Delorme foi um cara que desenvolve, entre outras coisas, essas novas maneiras de construir com madeira, e tem um trabalho, ele desenvolve uma tecnologia de construir os arcos juntando maneiras diferentes. Então, é a questão da junção e do dimensionamento, que é uma coisa que é aplicada nesse projeto. Aqui alguns registros que a gente encontra na internet, exatamente sobre esses aspectos feitos ou inspirados nele, porque isso é um manual que ele publica no meio do século XVI, final do século XVI, e isso, e alguns que são aplicadas, em geral são os corpos, nas partes superiores do suporte do telhado, a gente vê as funções renascentistas de pedra, mas o telhado é feito de madeira, também é feito por parte deles com essa técnica desenvolvida. Sobre tudo isso, contínuo com o conhecimento dele. Então, essa é uma questão resolvida no Portugal, e eu acho muito interessante para a gente pensar mesmo como se essa possibilidade de combinação de coisas diferentes que a gente tem na contemporaneidade. Então, você vê aqui no sistema de estilo de fixação da estrutura, que é utilizado por ele no tratamento da estrutura. Então, acho que esses pequenos pedaços têm essas bases, são espécies de peso, digamos, os arcos, e a letra colocando desse sistema de fixação. Ele tem um laboratório, ele desenvolve, apesar do meu que trabalha nesse laboratório, é um assunto interessante. Agora, tem uma questão, um índio, os indígenas, essa adaptação da forma geral, assim questiona então, o que tem de indígena aqui. Lembro, você me lembrou da Lourdes, que estava falando Bienal, mas o trabalho dela, nessa visão, que nós temos vários saber popular, com base uma renovação da arquitetura do design moderno, e que tem uma visão nacional
de nacional desenvolvimentista, exatamente do período João Plana. Ela corre esse projeto, essas pesquisas, mas junto com a etnográfica pelo Nordeste, chamado já é a exposição das isoladores restaurada, essa não restaura, uma edição, e esse é um projeto, a partir dessa exposição, que tem umas 3 exposições, uma sobre os indígenas, uma sobre os africanos e outra sobre a cultura ibérica. Ou seja, Gilberto Freire trabalhava com base essa visão. E a criação de um centro de trabalho artesanal que se envolveria, de fato, com a colaboração de mestres de obra. E os estudantes, engenheiros e arquitetos que esse novo design. Então, você vai aprender um livro que mais foi retomado em 64. Algumas coisas da construção. Isso é contextualizado, né? A gente tem aqui o Cajuru Seco, o Borsoi, com pop que era fabricante, os sistemas racionalizados sempre eram fabricantes. Mas tem também uma visão mais política do popular, de emancipação popular. Aqui são as escolas lá no Maranhão, do Natal, que a gente chama do Maranhão, prefeito comunista, do preso, e que fazia esse processo de educação em massa para que esse povo alfabetizado pudesse votar, porque não se votava. A questão não era só a questão da forma popular da construção, esse processo de alfabetização, para poder ter um poder político e representação popular nessa sociedade. Completamente diferente, na mesma época, toda essa arquiteto que eu gosto. Então, eu gosto muito, eu acho muito interessante, mas ele é um livro que ele descontextualiza essa produção das suas pinturas. São pequenos fragmentos, né, de vários países lá fora, essa produção vernacular. Portanto, é algo que transforma isso quase num conjunto de exemplos que vão depois ser catalogados, poucos anos depois, 10 anos depois, pela contracultura Shell, livro do coletivo, né, que dá instruções de fazer geodésias, abóbodas, mas não do it yourself. Então, o vernacular passa a ser a base, né, descarnado da sua cultura de contexto, né, para essa contracultura poder aplicar essa ideia do it yourself. E as geodésicas, as abóbodas. Foi muito interessante ver uma geodésica construída no acampamento, ali na frente do Paissandu, depois do incêndio do Paissandu. Eu vou passar uns 5 minutinhos, se você permitir. Uma outra linha, e essa eu vou descobrir enquanto a gente fazia a Bienal, eu fui aprofundando um pouco sobre isso, e não tem nenhuma conotação teórica sobre isso, mas é uma observação, sem juízo de valor, que é uma linha que eu vou chamar de popular comunitária, ESG, Environment Social Governance. Porque e são trabalhos incríveis que a gente tem, mas a gente esquece de ver como que eles estão financiados, de como eles são promovidos. Eles são promovidos, então aqui um projeto incrível, Natura Futura, tem outros projetos incríveis, mas eles jamais vão ser generalizados, eles não são organizados no nível. Então, se você não tem nenhuma comunidade com autonomia suficiente para bancar essas construções, nenhum Estado que possa adotar isso como uma solução para a escala da demanda que nós temos de equipamentos sociais, de educação, de equipamentos culturais. Então, isso é um projeto feito lindíssimo, um valor, e ele é feito o que é esse Young Living Foundation, que eu fui ver que é uma fundação da Young Living Essential Oils. É interessante que muitas vezes esse vínculo não aparece com a empresa, eles são grandes multinacionais, no caso aqui de óleos perfumados, mas tem outros móveis,
que seria interessante que isso fique mais claro quando a gente tem essa produção. Não é? Ela vai escolher esses projetos, né? Dentro de uma linha bastante assistencialista, uma linha que a gente conhece bastante também, e que a nossa ESG adota as nossas empresas. Nós não tivemos nenhum projeto de grande apoio de uma grande empresa nossa menor, porque a gente não tinha esse apelo na hora que a gente chama de fundraising. Isso teve outros apoios. Bom, essa característica é algo que a gente precisa pensar, porque é nela que nós estamos sobrevivendo, né, com essa discussão. Para encerrar, bem, a questão indígena nós tivemos no nosso curatorial geral, que é uma liderança política indígena. Nós temos essa própria área, onde está no litoral, onde está a Caracté, ela é uma área de reconquistada do movimento dos indígenas, que é uma área enorme, zona da certeza, zona sul, já no limite da Serra do Mar. E ela é líder de uma dessas aldeias, mas que está nesse contexto gigantesco de reconquista territorial. Conquista é afirmação. E é um tipo de arquitetura que constitui essa aldeia, que ela não tem nada daquilo que a gente normalmente considera, entre aspas, típico, né, de uma aldeia indígena. Era uma aldeia urbana. No limite da periferia urbana, eu tive essa situação de visitar 2 vezes. E essa visitar, eu gostado muito, né, de conhecer o Plano Selvagem, então, que eu recomendo nela. Eu vou copiar algumas palavras, mas que são as casas mixtas da cozinha coletiva, com essas pinturas, esses grafites feitos por um grupo da periferia da Zona Sul, e que combinam muito bem. Então, se temos se temos contato com a cultura do judô há 500 anos, isso é a demonstração de que, de fato, o judô poderia se tornar selvagem, continuar vivendo e ter um pouco mais de respeito no planeta Terra. Não há palavras para descrever o quanto nosso planeta é magnífico, mas acho que ainda não entenderam isso direito. Se temos tanto diminuir o conflito, que chega a dinâmica relacional guarani, de ter só o suficiente para uma vida tranquila e saudável. Eu acho que esse é um ponto-chave. O selvagem é isso. É o viver com menos, é a existência mínima, é o viver essencial. E a cultura dele é uma questão climática. Essa é a base da questão climática. Temos que diminuir o conflito que chega, eu gosto de chamar mais pessoas para serem selvagens. O nosso planeta, do jeito que está sofrendo muito, está chorando, está gritando, precisamos integrados com ele, vamos ter que começar a viver, a ver, a saber e a ter que enfrentar muitas coisas negativas também. Fumo cachimbo, faço fogo no chão, cozinho, bolo, me acordo com a natureza dos passarinhos. E tudo isso é tão simples, mas é tão bonito, tão lindo, tão importante. Então, acho que com essa frase, essa leitura da geral, eu acho que é para a gente encerrar. Muito obrigado. Bom dia, eu vou voltar a todos. Primeiro, celebrar muito esse encontro, esse seminário. Estou acompanhando desde o primeiro dia, estou aprendendo muito, estou sendo assim, muito rico nesse processo e ver o quanto que isso é importante, esses espaços de troca, de construção de conhecimento coletivo a nível nacional. Né? Então, Sandra, muito assim, iniciativa. E queria agradecer também a presença dos meus colegas aqui que fizeram essa aventura, que foi a Bienal da Arquitetura da São Paulo Bienal.
Então, vou muito entender, acho que Renato já trouxe um pouco do contexto, assim, né, de ter voltado para a OCA. Acho que tem um ponto importante de trazer, que Renato trouxe alguns dos eixos que motivaram, quase que foram um lançamento mesmo dos temas que a gente queria se debruçar na chamada BR, na exposição, mas a partir de receber os projetos e reorganizá-los, né, ali junto com o comitê curatorial, a gente foi entendendo, na verdade, outros eixos temáticos, né? Então, achei importante trazer aqui. Então, a forma como a exposição se estruturou, ela teve os seguintes eixos, né? Então, logo na entrada, as visões de futuros, e aí futuros no plural, e futuros que resgatam também utopias e visões do passado. Formar para sobreviver, então a importância também de um espaço pedagógico, né? Do que são as mudanças climáticas, como que a gente fala com o grande público e traduz esse cientificismo, enfim, para as pessoas apropriarem mesmo, né? Reflorestar urbano, e aí muito nesse lugar que, na verdade, acho que até a fala do Caraí ontem, né, ficou muito claro, assim, enquanto que a floresta, a natureza está aqui muito antes da cidade, então um pouco como que a gente desvela o olhar para perceber isso de novo, né, e entender que essa paisagem natural ela é construída, ela é cultivada, né, então a gente precisa dessa ação mesmo do reflorestar. Partimos das águas que estavam no subsolo, estavam no subterrâneo da Oca, e que veio muito dos aprendizados, né, dos ribeirinhos, das palafitas, da forma de habitar que permite essa flutuação nos ciclos das secas e das cheias, que permite que a vida, né, e os ciclos da natureza possam acontecer. Circular juntos, então, nesse lugar também de permitir essa mobilidade e o acesso à cidade, reduzindo as desigualdades, então também entendendo que a questão climática ela vem e ela enaltece ou aprofunda as desigualdades e as vulnerabilidades que já existiam, né? Então não tem como num país como o Brasil a gente não discutir desigualdade social, desigualdade econômica, e um pouco como que isso se entremeia com a questão da crise climática, construir verde ou construir menos, mas que trouxe, né, com predominância assim, projetos com materiais naturais, então olhando para como que a gente pode de fato incorporar, né, expandir o léxico mesmo dos materiais que estão utilizados na arquitetura contemporânea, recuperar enquanto há tempo, então também numa lógica de entender que não é só sobre não fugir para a floresta, mas como que a gente trabalha com as estruturas que também já estão aí, né, no Profit e a reabilitação de edifícios vazios, saber fazer com que a área onde eu vou focar minha fala hoje com vocês, um pouco a gente fez essa divisão, e o Ficaremos Aqui, que Cléber vai trazer hoje, por último, na aula dele. Então, quer voltar? Volta zerar, meu dia. Volta geral, né? Sim. Vários lugares, eu não consegui tirar uma foto. Foi a OCA bem grande, a fundação para e aí, então, acho que eu resolvi trazer trechos do texto, né, do Saber Fazer Contas de Eixo. Então, entremeados por projetos que estavam na Bienal, que eu acho que traduzem esse olhar muito bem, assim, né? Então, acho que primeiro foi bem debatida no primeiro dia do seminário, né, a ideia de tradição, do tradicional, enfim, mas acho que um pouco como que a gente entende o saber fazer justamente nesse lugar, né, de uma técnica que não está associada de um conhecimento que é situado, que é cultural, e que precisa de espaços de formação e de
transmissão desse conhecimento, né? E essas diferentes tradições e matrizes culturais que a gente tem no Brasil, né? Então, acho que tanto indígena, afrodiaspórica, mas também, por que não, científica, tecnológica, e como que a gente cruza, né? Habita esse encontro de mundos, assim. E aí entender, fundamentalmente, a arquitetura como cultura, né? Como esse conjunto de comportamentos, de costumes e de conhecimentos que se manifestam espacialmente, né? E nesse sentido, a gente se perguntar que tipo de cultura que a gente quer construir e que relações que a gente quer sustentar a partir dessa construção do espaço. Então, se for pensar que hoje tem, na minha tese de mestrado, agora eu não lembro o número exatamente, mas eu acho que é cerca de entre 20% e 40% da responsabilidade de emissão de gases de efeito estufa é a partir da construção civil, né, da construção e das cidades. E entender que as cidades justamente estão, aí também não tem a cidade, mas com certeza a maioria dos materiais são materiais extrativistas, né? São materiais de concreto, aço, vidro, são materiais que dependem de longas cadeias de produção, que dependem de muito acúmulo de recursos também por conta, né, de empresas que exploram esses modos de produção. Então, de novo, né, que cultura que a gente quer construir, que relações que a gente quer sustentar a partir da arquitetura. E aí, então, muito a partir da minha pesquisa do mestrado, pensar como que a arquitetura pode ser pode ser um dispositivo de envolvimento, né? Então, como o Bispo traz, que o problema justamente da nossa sociedade é o desenvolvimento, tá? A falta de relação que a gente tem com o entorno, com os materiais, com o impacto das nossas ações. E acho que, fundamentalmente, a arquitetura, eu sou um otimista, acho que sim, é um dispositivo de envolvimento, né? E como que a gente resgata esses novos meios de fazer. E nesse sentido, olhar então para os povos afro-indígenas que sustentam essa biodiversidade que a gente tem nos territórios, mas também no Brasil, né? O Brasil tem 20% da biodiversidade do mundo, está no Brasil. E está sendo guardada, e está sendo protegida por povos que estão vivendo ali, né, à beira da floresta. Então, como que a gente olha para isso e cria alianças para, de fato, essa luta de cuidar da permanência da vida na Terra. E nesse sentido, entender que sim, é uma luta pela autodemarcação, é uma luta pela autonomia, é uma luta pela soberania de como habitar e quais são as relações que estão criadas em cada um desses territórios. E nesse sentido, acaso, né, para esses povos, ele fica muito claro quando a gente teve muita essa vivência da Bienal junto com o Geral, ela não está dentro das quatro paredes, mas ela está nessas relações com o meio, né? Com o rio, com a montanha, com a floresta, com o território como um todo. Então, a arquitetura se vincula com os ciclos, o tempo, os corpos e com a paisagem. Então, a gente traz para a Bienal essa réplica, modelo, enfim, da construção da casinha tradicional Guarani, né, junto à Casa Floresta, que é uma associação de arquitetos que já tinha há tempo trabalhado junto com a Fernanda Correia, que é o conjunto de aldeias que é de herdão de Aracém, e traz também o trabalho deles dos manuais de arquitetura. Aqui também a Xosta, né, que o Lúcio Ventania mostrou na fala dele. E aí eu acho que um ponto importante, assim, que é olhar para essas formas de construir não só como modos, né, então é o método, é a forma de fazer, mas também como meios, né, que não é só a forma, mas é também a forma de se relacionar com esse entorno, com esse ambiente. E aí, então, esses meios de saber fazer arquitetura, eles exigem uma vivência, né? Eles estão qualificados necessariamente. Envolve experiência, técnica, habilidade, intimidade com esses outros corpos que ali habitam. Acho que Zoe trouxe Tim Ingalls, né? Tematizando isso.
E aí, então, essa é uma foto da Kari Petan, que é a legal de gerar, que Renata também mostrou. E aí, então, nesse contexto das comunidades tradicionais, a arquitetura se revela também como ciência, também como tecnologia e como uma cultura que é colaborativa e é interespecífica desse saber fazer. Ela não é só humana, né? Então, ela saber fazer com os materiais, com bambu, com a baricanga, com a madeira, com a madeira restante, com a fibra, com os ciclos e com os tempos da natureza e com os saberes e fazeres culturais. E aí, nesse sentido, acho que foi muito debatido também isso do patrimônio e desse arquivo vivo, que é constantemente atualizado, né? Então, essas memórias se passam de geração em geração e salvaguardam o patrimônio como um conhecimento vivo que está no corpo, de como se planta, como se colhe, como se seca, se corta, trata, conecta, junta, trança, fixa, emenda, preenche e protege. Aí uma foto de uma construção dos Guarani Indiá junto à Casa da Floresta. E aqui, como eu comentei, né, como que a gente pensa essa relação mesmo com o nosso ofício da arquitetura. Então, acho que é um exemplo muito legal dos manuais de arquitetura indígena produzidos pelo Casa da Floresta, que eles desenham as docas como forma de também ajudar a enraizar esse conhecimento naqueles corpos e naquela memória mesmo, né? Então, a linguagem de arquitetura, seja do desenho, seja da maquete, como ferramenta para essa fixação dos saberes também, né? Mas, ao mesmo tempo, o desenho ele vem depois da construção, ele vem junto com a construção, né? Então, é curioso, assim, de entender como que uma coisa vai afetando a outra. E então a gente trouxe na Bienal cosmovisões ou cosmopercepções de diferentes extremos geográficos, mas que têm uma intenção muito próxima, que é do bem viver, né? Ou do Tecoporã, do Guarani, ou do Tupros, africanas, então, que é justamente a sustentação da vida nas suas mais diversas formas. Né? E aí a gente visibiliza tanto as técnicas quanto esses meios de vida tradicionais e populares para aprender com eles, tanto a evitar e mitigar a crise climática, mas também como habitar esse mundo de extremos. E aí eu trago aqui um outro projeto que acho que é uma super referência também, do Arquitetura na Periferia, que é de Belo Horizonte, e que tem feito um trabalho muito lindo junto a mulheres, formando mulheres para a construção, mas nesse processo não só para elas, enfim, reformarem a casa delas ou trabalharem na comunidade, mas também resgatando símbolos, significados, os adingas, da cultura afrodiaspórica que habita ali as favelas de Belo Horizonte. Né? E aí, então, eu acredito muito que nosso papel é construir esse tempo e espaço de diálogo dessas diferentes cosmotécnicas, né? Então, entender que a técnica ela é política, que ela tem enraizamento, que ela expressa uma cultura de um povo. Então, como que a gente constrói essas conexões entre esses extremos que são sociais, são geográficos e são políticos? E aí, durante a Bienal, a gente tinha um espaço muito rico, assim, que acho que trouxe muito essa dimensão do fazer, né? Que foi o Lab Vivo, que era um laboratório de biomateriais. Então, a gente tinha uma série de oficinas com resíduos materiais do dia a dia, que as pessoas iam lá e produziam produziam, enfim, um tecido de casca de jabuticaba, ou de casca de ovo, né? Então, a Graziella Nicoloni, do IED, do Instituto Europeu de Design, fez um trabalho primoroso, assim, que, na verdade, trouxe um trabalho de muito tempo já pela Realiza no IED e compartilhou com os visitantes da Bienal. E aí, justamente, acho que me pergunto, né, como construir esse futuro que reduza as desigualdades, que responda aos extremos climáticos, mas que também valorize esse saber de fazer, né, cotidianos, dos territórios, dessa diversidade cultural que a gente tem
através tanto da preservação desse patrimônio, que é biocultural, mas também do desenvolvimento de uma bioeconomia, de cadeias de sociobiodiversidade, de cadeias circulares a partir da arquitetura. E aí o Lado Vivo trouxe, então, esses conceitos da circularidade, da regeneração da sociobiodiversidade através dessas práticas coletivas e cotidianas. E alguns projetos que a gente trouxe, né, nesse âmbito do Lado Vivo e do Saber Fazer Bom, não só então estavam trabalhando com materiais naturais, mas também materiais da cidade. Então, um exemplo muito interessante é do Cobogó, Alvaro Belo, que é da Talpa Design, e que ele é feito com 72% de material de demolição, de resíduos de demolição, né? Então, e acho que ali transformaram o Cobogó um elemento muito presente assim, na arquitetura brasileira, mas que me lembra também um pouco essa lógica do piso de caquinho, né? Que virou uma coisa muito popular. Né? Então, um pouco assim, como a gente retomar esse aspecto de criar cultura também a partir dos elementos que a gente tem disponíveis, né? E democratizar esse acesso a partir disso, obviamente com um valor estético, enfim. Então, acho que fica a pergunta. E aí, mais do que explorar esses aspectos técnicos bem tangíveis da materialidade, acho que a gente evidenciou que o biodesign, o planejamento circular, ele demanda esse posicionamento político mesmo. E uma responsabilidade socioambiental com o território, com o bioma e com os corpos humanos, mas também não humanos. E aí, outro exemplo que não estava exatamente nesse eixo, mas acho que dialoga muito bem, é a Arquivo, que é um escritório de Salvador, né? Que escritório, eu acho que reduz, é uma plataforma de reuso de elementos da arquitetura. Então, eles têm um trabalho assim, primoroso de ir nos edifícios que vão ser demolidos, fazer um mapeamento dos elementos arquitetônicos que ainda têm valor e que podem ser reutilizados, fazem essa coleta e essa triagem desses materiais, dessas portas, janelas, forros, pisos, enfim, e depois reinserem isso no circuito da arquitetura contemporânea. Né? Então, acho que tem um saber aí que é isso, olhar para o processo, olhar para as cadeias, para as formas de relação com o meio e com o ecossistema como um todo. E aí, por fim, vou trazer o spoiler. O Flávio vai se debruçar mais. Mas tem um exemplo aí olhando para a floresta, né? Que, no caso, foi com a vida do Miriti. Né? O Miriti é uma palmeira do Pará. A gente teve a alegria de conhecer o Joel, que é um mestre que trabalha mais de 20 anos com o Miriti. E o Miriti é muito usado na arte popular, no artesanato, né? Fazem brinquedos de Miriti. E há muito tempo o Joel ele fala que o Miriti tem um potencial de ir para o espaço. E todo mundo achava que ele era meio louco. Tipo, o que essa pessoa está falando? E aí ele conheceu os meninos do Guá Arquitetura, que é um escritório de Belém, que tem feito um trabalho muito legal também de mapeamento dos carpinteiros da Amazônia. E junto ao Guá, eles desenvolveram nosso convite, assim, o pavilhão de Miriti para Bienal. E para mim foi muito impressionante de assim, fora, acho que é isso, essa diversidade de possibilidades de aplicação, né? Então a gente tem o Miriti inteiro, que é a fibra, o tronco aqui, e aí para além disso tem o Miriti laminado e laminado e colado. E o papel de Miriti, que faz o fechamento ali da laminada. E aí, a gente entrava no pavilhão e era na cúpula, que tinha muita ressonância, assim, no som, né? Você entrava no pavilhão e parecia que isolado, assim. Aí falando, gente, como assim a gente não tem um trabalho que é de juntar com o Joel, com os 20 famílias que moram lá no interior do Pará e que produzem, que fazem manejo extrativista sustentável do Miriti, e a gente não produz placas de Miriti para estúdios de música, para teatros, tipo, como, sabe assim? Então, acho que tem aí muito potencial, sabe? A Miriti é uma dessas 20% da biodiversidade do Brasil,
e que a gente, né, às vezes não se relaciona, não se vincula, né? Eu acho que só para fechar, eu tenho que voltar a casa, mas acho que alguns caminhos que eu vejo, assim, a partir do processo da pesquisa do meu mestrado, da Bienal, de depois ter ido para a COP, né, para a Conferência do Clima em Belém, vejo que é isso, assim, como que a gente mapeia, salvaguarda, valoriza esse patrimônio biocultural brasileiro a partir da arquitetura, das técnicas artesanais renavulares. Como que a gente conecta esses artesãos e mestres com outros atores do ecossistema, né? Fomentando o comércio justo na cadeia produtiva. Como que a gente fomenta a colaboração a partir da promoção de pesquisa, produção e difusão de conhecimento de uma arquitetura para o bem viver. Tipo, a gente, nada está pronto. Os materiais estão aí, os mestres estão ali, a gente está aí, e aí, como a gente, né, se junta e desenvolve outros conhecimentos junto. E, por fim, criar, né, implementar políticas públicas. Então, sensibilizar o mercado, mas também opinião pública e também, imagina, por que na minha casa, minha vida não tem 10, 30% de materiais que são locais, que são de uma cadeia econômica local, né, que estão valorizando ali um saber, um fazer, um conhecimento territorial. Então, para fechar mesmo, deixa um convite. Eu acabei de saber que as inscrições estão fechadas, mas se alguém quiser muito falar comigo, que a gente hoje vai lançar a itinerância da exposição dos envolvimentos, que foram encontros online, que estão inclusive todos disponíveis no YouTube do IAB para assistir, recomendo muito, que vieram 16 iniciativas do Brasil e da América Latina para discutir formas de enfrentamento com os extremos climáticos, a partir tanto da prevenção, mas também prevenção e prevenção. Mas também da mitigação, adaptação e ação no pós-desastre. Então, a gente vai ter hoje, às 6h30, 7h, dá para sair direto aqui do evento, na Faria Lima, na nossa sede, tanto a exposição dos diagramas que foram feitos pelo Gustavo Caboclo, que é um artista indígena, uma buxana, e pelo Espírito Guanabara, que é um grupo do Rio de Janeiro, e vai ter um debate com lideranças e arquitetos de duas iniciativas. Uma André Guarani, de Batumirim, que chama Iacaporã, e do Sem Muros, que está trabalhando com eles na construção de uma cozinha comunitária de bambu. E também o terreiro Ilegodé e Bolamo, que é de Carapicuíba, junto com os arquitetos que estão nesse processo de criar um memorial do terreiro, que o terreiro foi destruído por uma obra do pátio, feita pela prefeitura, e aí eles estão num processo, o terreiro era muito próximo de um rio que está sendo retificado, e eles estão agora fazendo um contra-projeto justamente, né, para pensando a relação do terreiro com o corpo do rio e pensando toda essa paisagem como memorial do terreiro. Então, convido vocês e fico à disposição e agradeço muito o espaço por esse outro debate. Gente, bom dia a todos, todas e todos. Eu vou fazer um fechamento, né, para não conseguir chegar. Mas vou trazer alguns números da Bienal, tenho certeza de que é o primeiro número eu já vou não esquecer. Então, eu tentei, a gente está no processo de finalizar o catálogo da exposição, o catálogo está no pré, deve ser lançado ainda no mês de julho, o IAB vai divulgar nas suas redes, quando o catálogo sai, mas eu aproveitei para que estava lá já com o catálogo na mão, para contabilizar um pouco em números da Bienal, como é que o tema, né, nas suas diferentes vertentes, porque também a gente enxerga a autoconstrução como um lugar onde o vernacular está, onde o popular está, os processos comunitários e outros tipos de projetos que também apareceram bastante na Bienal, que não foram falados até agora, que esse tema apareceu, né? Então eu contabilizei. Eu vou falar principalmente sobre os pavilhões que a gente trouxe nessa edição da Bienal. Eu não sei quantas bienais, pavilhões foram construídos, né? Mas nessa Bienal, desde o começo, a gente tinha a ideia
Já que a gente tinha a vontade de trazer esse tema dos biomateriais mais para perto do público, né? E a gente entende que a Bienal de Arquitetura é uma exposição de arquitetos, mas produzida para a sociedade como um todo, né? Então a gente tem muita vontade de trazer os materiais efetivamente para as pessoas verem, tocarem, conhecerem, tanto materiais que já têm alguma presença na indústria, como materiais que não têm ainda nada, como é o Cafimete, né? Então a gente construiu uma série de pavilhões que estavam quase todos concentrados na cúpula, né? Uma espécie de praça de esculturas, e desses pavilhões, 9 deles traziam materiais que tinham a ver com o tema do vernacular e com o tema do popular, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais deles na frente, um pouquinho mais à frente. No fórum de debates, que foi uma série de palestras que tinham diariamente na Bienal, pelo menos eu marquei como 5 delas, também tinham como tema central o tema do vernacular. A gente também teve ações situadas, que foram coisas que foram propostas para acontecerem na Bienal, mas que a gente achou que fazia mais sentido acontecer em outros espaços fora da Bienal, fora da Oca, né? Então, as coisas que aconteceram na aldeia Pindomirim, em São Paulo, as atividades no Museu das Culturas Indígenas e um seminário que aconteceu dentro do Teatro Oficina, né? O Arquitetura do Bem-Estar Planetário. Foram 3 ações situadas também falando sobre o tema. Fora as oficinas do Lado Vivo, que a Marcela já falou, aconteceu até com participação da FAUSP, uma oficina que era uma maleta pedagógica de construção em terra, que teve uma participação de vários alunos da FAO. Dentro dos envolvimentos, que foram essa série de palestras para abrir o processo da Bienal, que a gente acabou de comentar, né? Uma das ações, principalmente o decretar emergência política e adaptar, tinham experiências que apareciam dentro do vernacular. O site da Bienal ele ainda está online, né? Se vocês, eu acho que no Renato estava com a palestra tinha colocado aqui, né? Acho que a Bienal de Arquitetura é sp.org.br. Então, todos esses projetos que foram falados aqui, todas as ações, está tudo lá. Assim, o catálogo ele mais condensa, do ponto de vista físico, todas as informações que já estão no site, então vocês podem ver até muito mais foto do que a gente apresentou aqui, então não vou me demorar. Tem a imersão no site. Exatamente. Aí dentro do site, assim que você abre, já aparece lá uma chamada para fazer uma visita virtual, que foi uma coisa, né, do ponto de vista tecnológico, que a gente conseguiu fazer, que é muito importante, porque qualquer pessoa que acesse o site pode assistir, chegar na obra, se aproximar do painel, ler o texto de cada obra. Foi o material que foi levado para a COP, né, em parceria com o Calvará. Então, por favor, depois acessem o tudo, porque é uma forma da Bienal continuar existindo e realmente a experiência ficou muito agradável de fazer. Também peguei a lista dos projetos expostos, né, dos quase 200 projetos que estavam expostos na Bienal, né, e então projetos que alguns já foram falados aqui, mas eu numerei pelo menos 18 projetos com esses temas. Isso que a Marcela estava acabando de falar lá na Picuíba, é o Águas do Carnaval, regeneração de tecnologias tradicionais, que já estava, né? E o acordo na periferia, alguns trabalhos que já foram comentados, Capitães da Amazônia, comunidades rurais no Sudoeste Paulista, uma série de projetos em todas essas vertentes que a gente pode imaginar, do comunitário ao popular, ao biomaterial. E aí a gente chega nesse último setor, que ficaremos aqui, como é que esse setor nasceu. Desde as primeiras reuniões, a gente foi lançado pelo Renato, mas que todo mundo do comitê curatorial e também a presidência do IAB
tentou encampar, que era construir de fato alguns elementos em escala 1:1 dessas experiências construtivas, né? E então eu sempre sou errado porque eram mais de pavimento, mas eu acho que ao todo foram 21 construções, né? 16 ou 17 ficaram lá na cúpula e eu fui a pessoa que trabalhou mais perto no acompanhamento das construções, porque dessas construções algumas eram pesquisas que já existiam, né? Como as construções de madeira do núcleo da madeira, que é uma pesquisa que já existia aqui em São Paulo, como as pesquisas do professor Porto Carreiro, que também a gente resolveu trazer aquele modelo do Mato Grosso para cá, né? Então, alguns escritórios até a gente pediu grave uns making-offs, porque é até curioso ver como é que essas obras vinham em cima de caminhão daqui para cá, né? Como uma que eu vou mostrar aqui, foi construída uma parte no Cariri, a outra parte foi terminada aqui. Então, isso é o primeiro desenho, né, de desenvolvimento do pavilhão de Meriti. Então, tinha uma ideia primeiro de construir isso em tijolo prensado a seco. No fim, a gente utilizou o Meriti em forma de aglomerado. Então, a pesquisa do Meriti hoje é uma tentativa do Guá, junto com o Joel, que é o mestre, de tentar patentear, né, a madeira extremamente leve. Eu não sei quem já pegou o Meriti, e uma das coisas do pavilhão dele que ele mexia, né, então você podia passar a mão, ver o quanto ele era leve e tentar industrializar. Tem experiência já com móveis, né, de Meriti, porque apesar de muito leve, ele tanto a questão acústica dele é maravilhosa, como a resistência dele em relação ao... Como a Marcela falou, possivelmente muitas madeiras não conhecidas ainda na Amazônia, né? Eu mesmo aqui no seminário já ouvi nomes de outras aqui, podem ter essa característica de chegar à indústria. Então, muitas vezes, os pavilhões eles tinham como intenção trazer materiais que ainda não têm uma cadeia produtiva desenvolvida, mas que ainda, né, têm possibilidades maiores de entrar no mercado mais convencional da construção civil, né? Então, aqui era só para mostrar a posição número 5 ali, da onde estava o pavilhão do Porto Carreiro, exatamente na entrada da Bienal, depois das visões do futuro, né? E aí aqui também já fosse um pouco, viu, Raquel, um spoilerzinho de como era a página do catálogo, não vou mostrar o catálogo, mas a página do catálogo, vocês, quem conseguir vir, depois adquirir o catálogo, cada obra dessa vai estar lá descrita, um pequeno texto e uma imagem, né? E na cúpula é onde estavam, né, essa série de experiências aí que a gente tentou agrupar, dando ênfase a uma espécie de espaço vazio, que é muito comum também nas construções tradicionais, tanto dos quilombos como também das aldeias. A gente sempre tem um espaço central, que é onde a gente colocou a obra 14, que é uma obra do Messina Rivas, que não tinha material, né? Então esse material mais barato talvez seja não ter material. E aí a gente vai passando rapidinho aqui por uma série de trabalhos desses pavilhões, né? Esse pavilhão é o pavilhão do Azul Pitanga, um escritório do Cariri cearense, formado por pernambucanos que migraram para lá, e que foi feito... outra coisa bem importante dos pavilhões, a gente sempre tinha a intenção de tanto trazer escritórios que tinham práticas com esses materiais, quanto também de fazer revelar esses mestres e essas pessoas que têm o conhecimento e sabem manejar esses materiais, né? E então no começo a gente... Outra coisa que tinha também, nessa ideia dos pavilhões, era a gente sempre chamar 2 escritórios para se juntarem, porque a gente não queria uma estética específica de um escritório aparecesse, mas que nesse encontro também pudesse aparecer uma nova estética. Então, inicialmente para esse pavilhão a gente chamou a Noélia Monteiro para fazer junto com o Azul Pitanga, mas a agenda da Noélia Internacional está
muito bombada, ela estava com 3 pavilhões no mundo ao mesmo tempo, disse que a gente não consegue fazer, porque a Noélia também está trabalhando com fibra natural em várias obras que ela está fazendo no Maranhão. Então a ideia era trabalhar com 2 fibras, as fibras de Jussara e outros materiais lá do Maranhão que ela está trabalhando, e as fibras da bananeira que o Açupitanga está tentando também trazer processos mais próximos de pelo menos uma mecanização, não industrialização, mas pelo menos uma mecanização, né? E a fibra da bananeira, ela dá pelo menos 4 tipos. O miolo da bananeira inteiro, o caule, dá pelo menos 4 tipos de fibra. 4 tipos de fibras, né? E eu não sei se vai abrir aqui, mas eu trouxe um pouquinho aqui no... não preciso não, mas tem motivo. Foi aqui do lado. Fecha. É isso. Tá sem som, mas... Tá aqui. Eu falei, vamos correr na escola conversa e o quadro, o governo nacional, o governo da São Paulo. Também, fala, mas na final, a colaboração de vocês vai para a menina nacional. Bom, só para mostrar que esse pavilhão foi feito. Esse pavilhão foi feito exatamente com essa associação, que é com a cidade no Ceará, que é Missão Velha, que é, se não me engano, a segunda maior produtora de banana do Brasil, do Caribe cearense. E os restos, né, das bananeiras, dessa indústria da banana, é aproveitado por essa associação, e o Açupitanga exatamente fez um pavilhão aproveitando esses 4 tipos de fibras. É uma questão também com o tempo, que do solo no Caribe, todo um desenvolvimento da espacialidade desse pavilhão. O outro material que a gente quis trazer, e isso apareceu, por exemplo, na chamada aberta, não foi um convite, como foi feito esse convite para o Açupitanga, né? A gente desenvolveu o pavilhão. Para o pessoal do EcoSabres, né? Que é a Marta e o Felipe, que é um escritório do Rio, mas que aqui de São Paulo, mas eles estão fazendo no Rio esse material lá. E a gente descobriu eles com um projeto em Portugal, de uma ecovila que ia utilizar tijolos de cânhamo na construção lá. Né? Tijolos literalmente de maconha, também as sobras da fibra da maconha, principalmente de indústria farmacêutica que começa a trabalhar com isso. E aí a gente não curtiu tanto o projeto da vila, era chamada aberta, mas a gente, se vocês conseguiriam produzir o tijolo aqui no Brasil, aí eles conseguiram se articular também com essas associações de produção de cannabis medicinal e com o resto das fibras produziram dois tipos de tijolo, né? Esses tijolos já têm sido usados, inclusive, em habitação social na Espanha. Então, a gente queria trazer um pouco essa tecnologia nova dos tijolos de cânhamo e também das paredes. Tem uma parede que é uma mistura de cal, cimento e concreto, como chama de concrete, como se fosse um concreto de marrom, né? Então, umas paredes que estão pensando em construir algumas primeiras casas e a potência desse material, porque tanto ele é um resto de uma indústria que talvez tenha um grande futuro no Brasil, como é um dos elementos vegetais que maior rouba carbono. E sem falar que a maconha cresce incrivelmente bem no solo do Nordeste. Então, cresce facilmente. Né? E aí, então, tem um potencial muito grande também para alguns tipos de desenvolvimento industrial em cidades do sertão. Né? Um outro trabalho muito importante que apareceu na chamada aberta e a gente chamou para esse trabalho, digamos, subir para um trabalho de pavilhão, é o trabalho de uma arquiteta
chinesa, mas residente na Inglaterra, que é a Yesu, que inspirada nas técnicas tradicionais de tapeçaria não, cestaria, da cidade onde ela nasceu na China, ela propõe uma fachada de madeira muito fina que responde ao microclima. Então, se está seco, a madeira fecha, né? E se está úmido, essa madeira abre. Então, é uma fachada que ela poderia responder ao microclima do ambiente, realmente só em função das diferenças de umidade, ventilação. Então, estou fazendo protótipo em um laboratório e ela conseguiu, essa peça era maior, ela conseguiu colocar em caixinhas que pudesse mandar de avião e mandou da Inglaterra para cá, a universidade dela mandou, a Universidade de Newcastle, mandou da Inglaterra para cá e a gente conseguiu montar uma pessoa muito legal, essa pessoa. Doida para trabalhar no Brasil, por favor. E mandou essa peça para a gente, muito incrível, muito dedicado, todo mundo que foi lá gostou bastante. Outra tecnologia que a gente queria trazer era a taipa de pilão, mas a gente queria também descobrir alguma tecnologia que fosse um pouquinho mais diferente, né? E aí o escritório daqui de São Paulo, muito importante, acabou de lançar um livro ontem, o Arquipélago, junto com um bioconstrutor lá de Ubatuba, que é o Alan. Estão tentando desenvolver uma técnica de, digamos, pré-moldagem de taipa de pilão. Então, são blocos que poderiam ser já meio industrializados, também comuns mecanizados, né? Inspirados num trabalho que existe hoje na Austrália. Na Austrália, os blocos são maiores, são feitos com maquinário, né? São blocos mais ou menos de 1 a 1,5 de tamanho. Mas aqui os blocos ainda ficaram muito pesados, então para a Bienal eles desenvolveram blocos de mais ou menos 40 por 40 centímetros, né? E aí eles também fizeram uma inovação desses blocos, uma obra que eles estão fazendo numa capela lá em Cunha, que é introduzir uma pecinha de acrílico, que essa parede, que é geralmente muito opaca, né? A taipa de pilão, inspirada na capela do Tantã, né? Possa a luz atravessar a taipa. Então, lá na Bienal você podia olhar essas frestinhas do acrílico e ver o outro lado, a luz atravessando as paredes. Essa capela já está quase terminada lá. Mas lá não foi pré-moldada, né? Lá foi uma parede tradicional, mas na Bienal eles trouxeram essa experiência que eles estão começando a fazer com a taipa pré-moldada, né? Tinha uns outros aspectos de tijolos somente prensados, de palha e argila, que são feitos na América Latina, que eles tentaram reproduzir, mas no fim não houve venda, né? Esse outro pavilhão, que era o pavilhão feito também com a presença desse laboratório francês, que é o Crater. Na face de trás tinha uma exposição de vários projetos de terra produzidos no mundo todo, e aqui na frente, mostrando a diversidade das cores de argila, de uma série de tonalidades, processos, alguns pequenos tijolos desses feitos com palha. Então, é meio que uma amostra sobre o trabalho do canteiro, sobre o trabalho com esse material tão variado, tão rico, que até que os projetos que estavam atrás também foram curadoria do grupo, né, que é para a Terra, junto com Paulus e Caio Santos, e o laboratório. E eu acho que por último, o pavilhão de Meriti, que eu já havia falado exatamente no tempo. Cada um dos quiser estender um pouco a fala, fazer apresentações todas, a abrir a palavra que você tem. Boa tarde, meu nome é Luísa. Eu super feliz de estar nessa coisa, fechando as mesas, né, com essa mesa da Bienal. Não tive a oportunidade de estar aqui, mas acompanhando agora aqui o trabalho que vocês, achei incrível, assim, ver essa questão da fibra natural, que tem sido meu estudo também, né, mais voltado para o bambu e para os guarani.
É incrível ver isso, assim, tá na Bienal de Arquitetura e isso está sendo tão debatido e trazido, né? Que eu acho que é uma sabedoria muito do território, né? E dessas comunidades tradicionais que a gente tem trazido, assim. Nessa última apresentação também achei super interessante a questão da terra, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com o Alan num projeto lá em Paraty também, do Laborar Terra, e é incrível o trabalho dele com a taipa, assim, acho muito incrível. Então, assim, esses materiais naturais mesmo, né? A gente vê essa transição que eu acho que a arquitetura está passando de valorizar o que é muito nosso, né? Que são esses materiais naturais, são esses conhecimentos, essa sabedoria aí ancestral, né? E aí fico super, enfim, né? Super privilegiada de estar aqui assistindo isso. E aí fiquei muito curiosa de pensar assim, né? Como é que vocês mostraram muito, por exemplo, a aldeia da Gerá. Eu pude acompanhar um pouquinho também o processo do pessoal do Sem Muros lá na Iacaporanga também, fiz desenvolver um trabalho com eles lá. E aí eu fico muito curiosa de pensar como é que a gente poderia trazer isso mesmo para a realidade da arquitetura, né? Assim, acho que a Bienal ela já traz esse panorama muito amplo do que está vindo aí pela frente, né? Acho que tem muito disso, mas de como que a gente poderia aplicar isso de fato, assim, não só na nossa própria arquitetura que a gente produz no dia a dia, mas, por exemplo, pensar numa cidade como São Paulo, assim, como que isso seria aplicado, pensar assim, em políticas habitacionais, como é que poderia a gente trazer essa questão dessas fibras naturais, né? Eu venho batendo muito nessa tecla, assim, da importância das fibras naturais. Eu falei outro dia na mesa que o Lúcio implementava em reforço, né? A Berta Ribeiro falava muito da América ser a civilização da palha e eu acredito muito, assim, que as fibras naturais têm um potencial gigante que a gente precisa voltar para isso mesmo, né? Assim, foi super legal ver a Marcela falando sobre o potencial até acústico do Miriti, né? E como que a gente desconhece isso. Então, fiquei curiosa mesmo para saber como é que a gente poderia... Uma provocação mais do que uma pergunta, né? Como é que a gente poderia expandir isso e aplicar em contextos muito urbanos mesmo, né? Enfim, é isso. Eu quero só pedir para todo mundo se identificar, Isabel. Ah, sim, meu nome é Ana Luísa e eu sou da Universidade Federal Fluminense. Doutoranda. Vou meio que falar mais ou menos o mesmo. Tem interlocuções, digamos assim, como ela está colocando. Eu sou Lula Cardoso, da Federal da Bahia, e primeiro eu queria realmente, digamos assim, reconhecer a importância fundamental de inserção da questão da arquitetura tradicional, vernacular, do ponto de vista técnico, construtivo, da concepção, que eu acho que abre uma perspectiva bastante ampla de reflexão em diversas escalas, no ato do proletar, no ato do empreender, o espaço, a relação, o contexto e a tecnologia, mas uma coisa que eu acho que nossa amiga que falou isso também levantou, é justamente isso. Eu acho que essa discussão e a Bienal não deixa de ser também um espaço que pode abrir essa perspectiva, mas eu acho que ela tem que chegar em outras escalas, no sentido da efetiva implementação de políticas habitacionais, produção da habitação social, que ainda a gente não vê sendo implementado, embora isso tenha acontecido em outros momentos da própria história da produção da habitação social no Brasil, né? Na época do movimento Arraiz, em Pernambuco, tem algumas experiências nesse sentido. Na Bahia, na época da criação do polo petroquímico de Camaçari, havia uma fundação que estava trabalhando justamente com a perspectiva de barateamento, de produção de materiais e retomada de técnicas tradicionais para barateamento da habitação social. E o que eu queria saber é se, em função dessa iniciativa de inserção desse tipo de temas, de debates mais finais, se isso já teve alguma perspectiva de alcance, de influência nas esferas das instituições que efetivamente implementam essas políticas. Raquel, aqui, estava como presidente do IAB na organização dessa Bienal. Queria primeiro parabenizar, vim aqui, inclusive, né, celebrar com vocês o resultado dessa Bienal,
que a gente começa a ver agora, né? Eu acho que a gente se concentra muito no evento e depois começa a tirar os frutos. Então, é muito legal trazer e mostrar que a Bienal trouxe essa arquitetura vernácula popular, esses saberes, que às vezes num evento tão rápido a gente não repara, né? E não só isso, né? Eu acho que não só essa Bienal traz isso, né? A 13ª já veio de um processo que trouxe esses debates, os saberes, os conhecimentos, e nessa traz, e justamente, eu acho que o pessoal pode até comentar mais, é uma tentativa desses intercâmbios também com a produção, né, da verticalização, né, que aparece ali, que tem um impacto para além, né, ou até mesmo no restauro, né, como o caso do módulo Yansan, que é feito da obra do Lelé, que está ali nas construções experimentais. Então, a gente tem um rebatimento disso, e isso é um processo que também o IAB, né, o Instituto de Arquitetos, que organiza essas bienais há muito tempo, tem introduzido, e para a próxima Bienal, vai ser em breve lançada para o ano que vem. Eu acho que aqui já fica esse convite, eu não estou à frente, né, tem uma nova gestão, mas estamos acompanhando, mas que ela vai discutir, né, já fizeram alguns fóruns sobre a questão da soberania, e da soberania também da técnica, dos materiais e dos países, dos territórios. Então, eu acho que ela vai se basear nesse mesmo modelo, né, de chamadas abertas, e também pretende ser na OCA. Então, aqui já fica esse convite para vocês ficarem atentos para poder produzir essas novas questões, né? O IAB e a Bienal ela é um momento de expor isso e de articular para todo mundo debater. Mas eu acho que isso precisa ser uma construção conjunta do campo. Eu queria agradecer, acho que foi muito interessante a mesa. Acho que eu vou ficar em verso com essa de gente baixinha, né? Foi bem o que a gente imaginou, acho que deu um bom coroamento do que a gente está discutindo aí, ainda vamos discutir à tarde. O evento foi rápido, mas a gente estava prestando atenção e a gente percebe que muita discussão teórica e também do campo prático, das experiências, projetos, pesquisas de pessoas que ficaram aqui. A gente recebeu 200 resumos, 140 trabalhos selecionados, 107 apresentados, de Roraima ao Rio Grande do Sul, a Pelotas, de trabalhos que de fato estão se debruçando sobre temas correlatos nas muitas áreas do campo da arquitetura. E a minha fala vai chegar aí, porque a gente ouviu detentores de saberes, ouvimos arquitetos, pessoas que são de outras áreas, e houve em muitos momentos um tensionamento assim, né, de campo, tensionamento positivo, um debate. Então, como se para fazer essas coisas tivesse que se afastar do fazer arquitetônico ou da própria prática da formação. Então, mas então isso é diferente de arquitetura. E eu queria ouvir de vocês, né, pensando isso dentro da Bienal, inserido no campo da arquitetura, como é que vocês veem essa dimensão da prática, pensando no lugar, pensando outros saberes e outros materiais e outras formas de fazer arquitetura. E aí, então, se vocês pudessem falar sobre isso. E, finalmente, o que o Renato falou me tocou bastante da ideia de um recurso intergeracional que eu vi nessa Bienal. A gente que faz trabalhos com inventários, escuta de comunidade, com equipes multidisciplinares e multigeracionais, isso é um desafio. A gente trabalha com pessoas que são 30 anos mais novos que a gente está sempre aprendendo e vendo diferente. Então, é muito bacana. Acho que essa Bienal também é uma parte do sucesso e das coisas, tudo tem a ver também com isso, que é Vernapop também, né? Obrigada. Tá bem? Bom, Pessoal, a gente passa para então, meu nome é Felipe Francesco, professor do Mackenzie. Obrigado pela apresentação, queria parabenizar pela apresentação, que eu achei muito clara, de uma dimensão que é difícil a gente ter quando a gente assiste a Bienal, né? Visita a Bienal. E aqui algumas coisas, como a Raquel colocou, começam a aberturar, então ficam mais claras. E parabenizar o seminário por chamar a curadoria da Bienal
porque eu acho que dá uma perspectiva nova para a Bienal. Eu escrevi, fui convidado para escrever sobre uma crítica, num bom sentido, da Bienal para a revista Suma. Para a revista Suma, escrevi e o tema... Pode. E ficou. E esse tema do popular e do Renato não estava claro para mim. Né? Agora fica muito claro. Então, acho que esse convite do seminário para a apresentação da Bienal faz muito sentido. E uma questão que eu coloquei nesse texto e que eu trago aqui para a gente pensar, que vem me perseguindo, eu nomeio ela de uma discussão sobre a tal e mal falada, mal formulada pelos nossos alunos, frequentemente, a tal materialidade, que é uma palavra que sempre que se usa nos causa um grande estranhamento em que sentido essa palavra é usada. E aqui me parece que tem algumas dimensões diferentes do material no debate que eu queria que vocês pudessem elaborassem, porque quando há desde um aspecto simbólico do material como símbolo, como representação de algo, de uma cultura, de uma ancestralidade, de uma dimensão, muitas vezes usada numa dimensão poética, e que se aproxima muito do uso da imagem. Então, quando os nossos alunos falam materialidade, eu descobri, depois de muito pensar, que muitas vezes eles estão se referindo ao que é menos material no material, que é a aparência do material, é a imagem do material, que me faz pensar que é um descolamento completo da produção propriamente dita. E, por outro lado, quando o Renato nos traz, sei lá, que não estava na Bienal, mas a Lina, a escada da Lina no Solar do União, há uma discussão de forma, né, da técnica construtiva e de como ela constitui uma forma. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessas diferentes dimensões dos materiais e de como os arquitetos podem usar isso na constituição. Quer dizer, o que é próprio do arquiteto? A especificação de material. Então, eu especifico um tijolo, substituo um tijolo de barro por um tijolo de fibra de cânhamo. É uma especificação, é trabalho do arquiteto. Ou é a aparência do tijolo, é a aparência que está vendo, ou é a forma, é dar uma forma, é trabalhar o material numa constituição que está ligada em produzir e o configurar formalmente. Né? Eu acho que isso ainda é uma questão muito, muito candente no debate contemporâneo, eu gostaria de ouvir. Obrigada aí pela fala. Eu lembro que eu tenho pensado nesse título do seminário que está aparecendo na fala de vocês, que é o dilema de pensar na necessidade planetária da escalabilidade, né, pensando numa Bienal como um dispositivo mesmo que vai apresentar ou reunir coisas, pensando nessa crise planetária que você coloca, mas a própria necessidade do demanda da escalabilidade, que parece ser algo que a gente precisa se preocupar, que a gente está pensando em termos planetários, está muito formado na industrialização e no desenvolvimento. Né? E para as comunidades praticantes de técnicas sociais tradicionais, vamos dizer assim, não passa por escalar. Nada é universalizável, nem escalável, nem industrializável. Então, eu fico muito preocupada. Acho que é uma questão para a gente se debruçar sempre, né? Que eu vi vocês, como é que vocês pensaram nisso, esse desenvolvimento que a gente tem que pensar quando a gente está ligado a processos que são de planejamento, né? Eu acho que a arquitetura e design passam por esse processo, mas quando a gente está lidando com tecnologias e técnicas tradicionais, sociais tradicionais, que estão muito ao contrário disso. Então, como pensar esse dilema, por exemplo, um dispositivo como a Bienal? Se vocês pensaram, como é que se debateram isso? Começo eu, depois vamos lá.
Então, é super legal isso. Que a gente vem para eles. Então, primeiro eu queria dizer assim, para essas coisas eu vou fazer uma declaração assim. Eu fui formado na PUC de Campinas, tive na década de 70 e 80, tive com o professor Rodrigo Ferri, no Banco de Nova, tive com o professor Ana Costa Santos, segundo prefeito de Distrito de Campinas, foi assassinado no carro. Eu fui secretário de obra de uma rua, envolvendo no petista de São Carlos, que me deixou muito igreja, e fiz experiências de infraestrutura verde, então, são os pioneiros, comecei nos anos 2000. Então, assim, para mim, essa trajetória é uma trajetória que me conduz, continua me conduzindo, porque as questões acadêmicas, históricas, teóricas, que eu coloco, procurei conduzir a Bienal, principalmente por elas, por esse enfrentamento com a realidade. E a realidade não é fácil. Você tende sempre a reduzir a realidade e dar uma interpretação ideológica a priori. E essa diversidade do que é a realidade, como que eu consigo e transformando os modelos teóricos, políticos, de acordo com esse movimento, eu acho que é um desafio. É um desafio local e universal. Um dilema. Planejamento versus participação. A gente até escreveu com a minha esposa, um artigo que chama Planejamento versus Participação de Falso Dilema. É um falso dilema, mas é um dilema agora insoluto. Mas ele é um dilema construído historicamente durante o final da ditadura militar e da colonização. E está datado. Porque se a gente pensar Cuba após a Revolução, planejamento e participação é uma coisa só. A escala da produção local participativa, junto com as grandes funções centralizadas, vai ser parte de um projeto político de nação. E a nação é a discussão autêntica da contemporaneidade. É um projeto nacional. E para mim, tem muito claro que sem nação não tem cidadania. Se não tem cidadania, você não tem nenhuma das interesses reservas. Dentro da perspectiva da globalização, a gente perdeu a noção de cidadania. E com isso, a gente está realmente muito claro, internacional, sem uma base de escala, isso que a gente possa fazer enfrentar esses desafios da escala da massa, da adaptação social, porque são as preocupações das redes de cor, sem planejamento, isso não resolve a questão. E mora em um lugar que vai ser, que corre um risco de morte. Foi uma discussão, a minha colocação, tentando com a China, em 2016, disse você vai lá e tem planejamento. É o resultado, eu gostaria que não fosse. Fazendo as coisas sem passar por censura. Não entende, mas por outro lado, essa esponja é um plano obrigatório para todas as cidades, para se pôr naquela escala. Entra os planos quinquenais, aquilo não dá. Uma sessão faz, a outra destrói. Então, acho que esse desafio da gente sair da visão neoliberal do mundo, de forma muito clara, se a gente não sair disso, falar para isso, perdurar isso que você está vivendo, e construir a nossa, eu acho que os desafios não podem. A Bienal trouxe uma perspectiva, desde o começo, nós discutimos bastante, uma posição de apontar caminhos e não ficar nas denúncias. Apontar práticas que podem desenvolver, são embrionárias ou são mais avançadas, podem desenvolver perspectivas para nós. Eu falei do modo que eu disse para o seu futuro, mas ele foi ali. Gente, o que falta com essa geração é ter uma visão utopia. A primeira imagem que você estava na Bienal era uma foto da cidade industrial inglesa, de uma sala, e nos uma rua, muito enormes.
a notícia do Gabirinho, que escreveu o livro que vocês estão vendo, como seria Londres pós-revolução, 100 anos depois. Então, essa falta dessa perspectiva, para a gente para vocês, os jovens, é fatal. Então, os povos passam por uma concentração permanente. Dito isso a gente vê, isso é das mais jovens, jovens, de suicídio nas suas universidades, a dificuldade de estar vendo uma situação bastante crítica. Há uma questão um pouquinho rapidamente das questões, questão indígena na nossa sociedade, que atrai também na geral. Atrai menos a solução técnica ali, que pode ser variar, mas principalmente o conceito de tolerância selvagem, de verbo essencial, e que retorna a nossa moderna da existência mínima. Gente, a existência mínima não é um apartamento de 25 metros quadrados pagando 600 mil reais aqui em São Paulo. A existência mínima é a mínima de condições de viver com dignidade. Então, quando eu vejo o trabalho da Estetrada, que estava lá no Jardim Colombo, Paraisópolis, nas intervenções em barracos, ações de 20 metros quadrados, 15 metros quadrados, tem uma norma, dá uma dignidade naquele lugar. Isso eu estou poxa, isso aqui eu estou vendo uma noção de existência mínima. Eu posso conversar com a aluno de Weimar quando vejo essa e vejo a posição da geral. Então, nossas visões de futuro eram um pouco apontando nessa direção. Há um desafio de enfrentar a forma como a cidade é produzida. E aí eu acho que a próxima Bienal, a temática da soberania cultural, técnica, política, ela vai mais no peito, o pé no peito, para discutir, enfrentar esse debate político. Em guerra, pode, um pouco com intervenções americanas no inteiro, e a gente faz com um cenário que é uma questão. Então, a gente procurou colocar a questão ambiental, o renúncio, trouxe exemplos de vários estudos que passaram, assim, em vários lugares aqui, fora do Brasil, Itália, na Argentina, muito atrás. Acho que isso trouxemos experiências de mercado, de turmas, técnicas de controle de desastre circular, da produção, que são inovadoras. Porque a gente tem que entender que a construção civil está numa industrialização real, que ela precisa ser aplicada, colocar restrito no lixo, nesse caso. Sobre a questão, eles passam um pouco por a questão da prática, das práticas diferentes que a gente colocou aqui. Mas, e essa fala, eu fui aluno que fala essa professor que trabalha, pode ser no Sérgio Ferro, a gente não desenhar, tem uma assim que eu quer dizer, eu não consigo ver o desenho como um manifesto de projeto. Eu não consigo. Eu vejo a prática do urbanismo. Eu vejo a prática do urbanismo e outras práticas, onde a questão da produção é uma condição, é um enfrentamento, é um debate consistente, mas que não impede eu ter uma prática do urbanismo. Então, eu acho que essa discussão também é um outro equívoco que nós, professores, enfrentar, seja na produção da cidade, seja na produção do edifício direto, escala planetária, como eu falei, e sobre essa questão da materialidade, nossas diferenças de enfoque. A cultura é um fato natural. Técnica cultural, a arte construída, a obra construída, não dá para ser isso. A gente constrói a sociedade. A gente constrói uma sociedade diferente. A gente constrói.
coisas. Não necessariamente o projeto da América Latina, mas também. Então, a gente entender esse arte cultural, como que ele adquire um significado para a sociedade, é fundamental. E esse processo deve ser intencional. Então, o reconhecimento do nosso trabalho passa em nós mesmos, nesse resgate intersubjetivo, de linguagem, que é a cultura. É inerente. Sem isso, a gente vai ficar para volta. Só uma última coisa. Quando a gente começou a discutir a composição curatorial, Marcelo, para essa, que acho que era uma jovem da turma, por esse ativismo, oficina, instalação, não tem foro. Bem, Marcelo. O breve, para você ter um trabalho de história, não acompanha. Está com perfis simbólicos. Uma visão dessa geração mais nova, incrível. Eu preciso disso, não sou eu. Então, assim, eu cheguei àquela certa faixa. Então, a gente foi compondo um pouco desse jeito. E a questão das construções era uma questão, desde o começo, eu tinha tentado fazer fora, né, construções reais, fora da obra, não tinha dinheiro. E aí a discussão estava quase desistindo, daí no dia a gente falou assim, vamos fazer dentro? Não sei se foi eu ou foi você, que vamos fazer dentro? Não, e era tudo autofinanciado. Para as pessoas eram convidadas, elas tinham que fazer a construção, a gente não tinha que pagar nada. E as pessoas toparam. E isso foi descansado nossa aí. As pessoas pagaram os custos de montar os paneis, as atenções da emissão, as pessoas queriam participar, as pessoas pagaram os medicamentos dessas construções. Então, essa adesão é algo que significa que está fundo. Não sei se essa palavra. Então, poder pouco tempo, mas dar uma passada aqui nos comentários. Agradecer, que eu acho que eles deram muito alimento. Acho que, então, primeiro, sobre a coisa das fibras naturais, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade, assim, no sentido de quais são os vínculos que a gente tem e justamente qual é o nosso papel. Então, acho que quando o Felipe, por exemplo, traz a coisa da materialidade, é um pouco nesse lugar, assim, como, acho que parte, obviamente, de uma disputa dessa comunidade local, de qual o interesse deles no sentido de desenvolvimento também, né, isso, que é criar uma cooperativa que vai produzir elementos de forro com o trançado das fibras, né, ou não, porque às vezes a comunidade não tem esse interesse, né, de uma produção, então acho que parte muito desse encontro, dessa escuta mesmo, de qual é esse desejo, né, acho que, por exemplo, com o Joel e o pessoal do Miniti ficou muito claro, eles querem, né, criar, e acho que tem muito esse papel também dos mestres um pouco nesse lugar até criativo mesmo, né, de conseguir dar forma da desenho para outras técnicas, enfim, a partir desse material, a partir desse encontro criativo mesmo, entre esses corpos, né. Quando o Lula traz essa provocação, que é uma provocação desde que eu era estudante, não ouvia nada, né, e a escala, como a gente cuida da escala, e eu sou adepta a escala a gente alcança trabalhando em rede e trabalhando de forma situada e descentralizada. Então, eu acredito muito até em aulas com a Joana na escola da cidade, né, vendo a Cássio de Borsoi, falando, gente, como que tem aí um papel do desenho, né, de um sistema, e acho que nós, como arquitetos, somos muito treinados a vision out, né, conseguir entender a relação entre as coisas, conseguir entender desde o componente, o parafuso até, né, o arranjo, até o sistema como um todo, assim. Então, acho que a gente exercitar esse olhar não só para a materialidade, mas para os processos, né, como que a gente cria processo, que é isso, que tem uma comunidade que
vai fazer plantio, aí tem um outro grupo que é das mulheres que vai fazer trançado, aí tem um outro grupo que vai vincular com outro material e fazer, né, um frame, enfim, para isso, né? Então, acho que um pouco exercitar esse mesmo olhar sistêmico, aqui pensando em processos e como que a gente cria redes produtivas mais cooperativas nesse sentido, né? Que eu acho que tem muito aprendizado aí também dos mutirões, né? Só que é isso, acho que tem uma atualização dessa forma de trabalhar para hoje, né? Para uma profissionalização, para um processo, enfim, que inclua a valorização até monetária, né, desse trabalho, desses saberes, assim. E aí, deixa eu ver só. Tem minutos? Acho que esse tensionamento do campo, né, que a Flávia traz é fundamental, e acho que nesse sentido, nos últimos anos, estando próxima do IAD, mas também, por exemplo, da Cecília Sá, que é uma arquiteta que está no link na Secretaria de Espaços Econômicos e Culturais, e foi ela responsável por ter, pela primeira vez, uma discussão de arquitetura dentro da Conferência Nacional da Cultura, onde a gente conseguiu inserir no Plano Nacional da Cultura uma linha, uma lei, uma proposta que entende o papel da arquitetura vernacular, de uma arquitetura para o bem viver, e da importância, né, da gente, do Sistema Nacional de Cultura fomentar práticas de formação, de desenvolvimento e manutenção dessas práticas. Assim. Então, acho que o nosso papel hoje como arquitetos, ele sempre foi, na verdade, muito plural, né? Então, tanto a incidência política, tanto ocupar espaço dentro, né, dos ministérios, enfim, criar projetos de lei. Então, acho que isso é muito, muito importante para que a gente consiga avançar, de fato, nos desafios, né, até para a questão da escala, por exemplo. E aí, só para fechar uma coisa, bom, já falei das orias, então, dessa articulação entre micro e macro, né, então, eu vejo que eu concordo super com você, que é isso, tem uma ação que é muito contextualizada, muito situada, que é de um outro tempo também, né? De uma outra relação com o tempo. Então, nesse sentido, eu vejo muitos esse desenho de diferentes escalas nessa rede mesmo. Mas tem sempre partindo do que é o desejo de quem está ali, né? Então, acho que daí tem encontro mesmo dessa aliança mais partindo para a gente entender justamente uma crise de imaginário, uma crise de onde queremos estar como na sociedade. Vamos claro. Desde que pessoas que na Bienal, em março de 24 e maio de 24, teve o gasto por palestra. Eu estava sem andar, problema no joelho, fazendo renascimento. E uma amiga teve a ousadia de perguntar se a arquitetos não fazem nada. E aí, isso foi uma coisa que ficou me mexendo durante a Bienal. Assim, a nossa Bienal, ela vai tentar mostrar que a arquitetos não fazem alguma coisa. E eu acho que a gente conseguiu, assim, trazer um pouco disso. Os arquitetos estão fazendo. A sociedade não se interessa por arquitetura, é uma outra questão. Uma questão de projeto nacional, né? É uma outra questão. Então, assim, tinha muito aí qual o papel desse arquiteto agora, né? Renato falou que tem esse encantamento pela geração dos 30 anos. E é verdade, assim, eu vejo muito professor amargurado com os alunos. E eu estou incrivelmente encantado pela geração que tem 30 anos hoje. Eu acho que a geração está fazendo um trabalho incrível de arquitetura e de participação em assistência técnica, por exemplo. Eu acho que são os dois grandes campos. Assim. Existe o projeto de assistência técnica, que também é projeto. Então, eu sou extremamente encantado com essa geração. E aí eu acho que muitas vezes você vai saber qual é o sentido dessa geração.
A verdade dos materiais para eles está aparecendo de outro jeito. Está aparecendo tanto nessa descoberta, mas isso que a Marcela estava falando, que assim, que talvez o lugar do arquiteto seja construir essas redes. E aí já tem gente estudando isso, né? O papel coletivo, nessa nova geração, na América Latina. É raro você ter um escritório hoje de uma figura. Assim. Os escritórios são 5 figuras, 8 figuras. Né? Então, assim, eu acho que o lugar do arquiteto tem mudado um pouco. Existe ainda um super escritório de projeto, né? E é outra coisa que eu vejo nessa geração, assim. Óbvio que tem geração livre. Mas tem outros que decidiram assim, eu vou ser feliz fazendo projetos. Então eu vou construir com terra, vou construir com bambu. Assim, ele não vai ficar rico com isso. Mas ele é extremamente feliz fazendo. Esse pavilhão das Laranjeiras, ele foi construído, gente, com vaquinha de internet. Sabe? Então, assim, e foi uma peleja, não sei se tem esse termo aqui, tem termo. Não internet. É uma peleja para construir, sabe? Então, assim, na hora, tinha uma forma de fazer uma cor preocupada, uma forma desse pavilhão, esse processo de construir eles, de achar as meninas na FEDRAT, trazer elas para cá para terminar, assim. Eu estou muito envolvido com isso, assim, sabe? Nesse coletivo que essa geração de 30 anos e um pouquinho mais, de 30 a 40 anos tem construído assim, no Brasil, sabe? Então, eu acho que é sobre isso, assim, um pouco estou tentando juntar as perguntas de todo mundo numa resposta pessoal, assim. E assim, em todas essas experiências, né? Foram experiências pontuais, poucas delas em grande escala, de grande escala menor, eu lembro muito assim, do Parque de Niterói, que eu acho que é uma coisa assim, incrível, do ponto de vista urbanístico que está acontecendo, esse projeto, né, que está no menor do Parque de Niterói, do Salão Piratininga, né? Então depois eu tenho olhar que é um processo em larga escala de tratamento ambiental de uma área de águas, né? Sim. E aí eu acho que a pergunta dela, como é que a gente vai conseguir fazer essas coisas chegarem? Não sei. Volta do terapeuta. Porque não é do PT, gente. Não é do PT. Eu não vou minha casa minha vida como sempre fez. Sem resolver nada. Então, assim, eu sabia de uma nova esquerda, outra que tem outras causas, que tem outros questionamentos, que traga o meio ambiente de fato para o bem, que não é o que está aí. Então, assim, com solução, eu acho que só uma virada política realmente grande, assim, de larga escala. Antes de encerrar, eu vou encerrar já, porque já passou da hora, eu vou ter que almoçar. Mas me veio uma coisa, como o Lula perguntou, e também fala no Felipe, por causa das apresentações, que tem pavilhões, tem materiais, me parece que a questão da arquitetura está se preocupando, mas o Cacau vai mostrar que não, né? Quem acessar o site, me veio uma coisa na cabeça. Eu estava no rolê em Portugal, sentando com chegou um que eu já conhecia, super interessante, que eu falava assim, como você conseguiu tanta liberalidade para o projeto? E ele estava me devolver nessa liberalidade do estilo, que eu visitei mais de 150 páginas, mais de um Santa Cidade. E ele falou, por que não derrubei? Era uma ilha, era um cortiço, no porto. Ele falou, consegui desse jeito, consegui passar a realidade porque eu não derrubei. Era uma reforma. Esse projeto está lá, escondidinho, apareceu uma discussão antiga da Bienal, convencional, mas é isso, uma reforma do cortiço que tem uma qualidade maravilhosa. E nesse caso, eu construí menos, né? Construir sem destruir. É isso, queria agradecer a todo mundo, as pessoas que conversam.